Um dia desses eu estava andando em um shopping aqui de São Paulo e vi uma coisa que me chamou muita atenção, que foram bonequinhos de três tamanhos. Um tinha mais ou menos uns 5 centímetros de altura, o outro era mais ou menos o dobro e o outro devia ter uns 20 centímetros de altura. Era uma miniatura de um ser humano e estava à venda. O pequeno custava mais ou menos uns R$ 200 e eu acabei perguntando para a pessoa que estava ali nesse estabelecimento o que era aquilo. Ela me disse que era uma impressão 3D. O sujeito entra dentro de uma máquina, essa máquina escaneia o corpo da pessoa, não sei nem se o termo correto é escanear o corpo da pessoa, e uma impressora 3D acaba fazendo a miniatura, inclusive com as cores, com os acessórios, os detalhes que a pessoa estava utilizando. Eu achei caro um bonequinho de 15 centímetros de altura, aliás, de 5 centímetros de altura por 200 e alguma coisa. A gente vai conversar agora com o professor João Carlos Lopes Fernandes. Ele é professor do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia. O senhor já viu essa máquina, professor? Já vi, sim. É que tá caro um bonequinho por R$ 200, ou isso aí é modinha, ou é uma novidade que com o tempo um molde 3D de uma pessoa vai custar mais barato? Não, na verdade, como você mesmo disse, você viu no shopping, né? Então, junto com esse boneco aí tem incluso os custos que eles têm direto no shopping. Mas realmente, como é uma tecnologia nova, o preço ainda é um pouco elevado. Mas a tendência é que esse valor comece a diminuir com o passar do tempo, hein? A gente fez o convite para o professor João Carlos para conversar conosco aqui no Bandeirantes Acontece sobre essa magia da impressão 3D e quais são as possibilidades, o que a gente pode vislumbrar no futuro. A ciência já tem um destino escrito, já tem uma meta para os próximos anos, sobre até onde nós podemos chegar com essa tecnologia, professor? Já sim, é previsto principalmente na área médica aí, no prazo de mais ou menos 10 anos, que isso é um prazo rápido, tá? A produção, inclusive, de órgãos impressos em 3D, né? Para serem utilizados em cirurgias. Isso tanto na parte cardíaca, na parte vascular, e também, por exemplo, uma fratura de crânio. Hoje o pessoal usa normalmente titânio, né? Eles usam algumas técnicas que são bem caras. E já existem estudos, né? Isso ainda não está liberado porque tem toda a parte médica que deve ser respeitada, ver se não existe rejeição e a autorização aí dos órgãos responsáveis. Mas no prazo de 10 anos existe uma previsão que a gente já vai conseguir fazer órgãos, inclusive para transplante, utilizando impressoras 3D. Hoje o que é comum? Hoje é mais comum a gente trabalhar com uma coisa que se chama prototipagem rápida, tá? Foi esse bonequinho que você viu. Então eu tenho... Dar um exemplo para ficar mais claro. Você precisaria fazer um molde para apresentar para o seu cliente, para ele aprovar. Um boneco, ou uma peça, ou qualquer uma peça de carro. Então eu tinha que ter todo um processo para realizar isso, com um custo bem alto, porque eu estaria fazendo uma peça. Então eu teria que pegar meu equipamento, minha máquina, fazer a calibração dela e produzir essa peça. Com essa impressão 3D, eu consigo fazer com custo reduzido uma ideia de como vai ficar o meu produto final. Porque, na verdade, ele é uma impressão. Eu crio um protótipo e, a partir dali, você aprova esse protótipo, aí eu coloco na minha linha de produção. O verbo correto é imprimir, ou não seria moldar? Na verdade, você pode usar impressão 3D, prototipagem ou moldagem. Quando você usa a moldagem, você fica bem restrito aí à parte mecânica, né? Que você tem a moldagem das peças, aí o pessoal vai muito pro lado do gesso, do cara fazer um molde de gesso. Mas na verdade você não está fazendo só o molde, você está imprimindo. Inclusive, esses bonequinhos que você viu, não sei se você deve ter pegado na mão, eles podem ser mais pesados ou não. Não peguei. Você não chegou a pegar. Não. Quando você faz esse protótipo, eu posso criar que ele seja completamente revestido, então ele fica maciço, ou ele fique oco, que eu só tenho o contorno de fora. O interior desse bonequinho deve ser com ouro, né? Para custar 200 e tantos reais. Não, com certeza, né? Acho que você abre um bonequinho da sorte e você tira um anelzinho lá dentro. Pois é. Mas realmente é isso. Você vai estar montando uma coisa antes dela ir para uma linha de produção. Na área médica, você vai estar fazendo um órgão que vai poder ser utilizado sem a necessidade, tá, de
pegar os órgãos normais que são de cadáveres, né? Agora, ou de doadores vivos, por exemplo, tem 2 rins, pode doar 1. Então, a ideia da medicina é chegar até esse ponto aí. E qual que é o material? Cada caso é um caso, né? Normalmente o que é mais utilizado é uma liga de plástico. Com que eles parecem uns vergalhõezinhos, né? Que você coloca na impressora, que é o ABS, e você tem também o PLA, que são os 2 que são mais conhecidos e que você tem aí no mercado disponível. Existem outras ligas, mas o pessoal ainda está fazendo testes. Dá para fazer comida numa impressora 3D? Existe inclusive até uma ideia que foi passada de uma pizza feita em 3D. Até saiu em alguns jornais aí e o pessoal está produzindo. Na verdade, a matéria-prima lá vai ter que ser farinha misturada com alguma coisa, né? Mas aí o cara faz a impressão. Eu até vi, o cara faz, parece um disco daqueles churros, né? E o cara vai montando uma pizza e ele faz a impressão da pizza. Uhum. É um mundo vastíssimo, né? Em vez de ele fazer a pizza na forma manual, ele imprime a pizza, né? É um mundo vastíssimo, né? A gente ainda não consegue ter uma noção exata do que a gente pode desenvolver, né, professor? Não, é muita coisa, né? Você vê, o que eu estava te falando, o principal material utilizado aí, é o ABS, tá? Que ele é um polímero é plástico, né? E um ácido também plástico, que é biodegradável. Esses são os principais produtos que você tem. Lógico que isso aí não vai estar na pizza, né? Na pizza o cara vai colocar molho, vai colocar outras coisas relacionadas aí. Então existe já essa possibilidade. Inclusive tem um projeto de cachorro-quente que eu já vi também, né? É um pouco estranho você pensar em imprimir a comida, né? Mas qual que é a vantagem de se imprimir a comida se você pode comprar e montar aquilo na mão? Na verdade, é que isso daí vai mais lá pro lado da NASA, tá? Para mim conseguir guardar, eu tenho a matéria-prima e aí eu produzo a comida. Então, para armazenamento é muito mais simples do que eu ter que fazer armazenamento em pacotes, em sacos. Então, o cara leva lá dentro dos recipientes e ele faz a impressão da própria comida. Isso aí, vamos dizer, você sabe que o pessoal está pensando em ir para Marte. Não sei se você já fez a sua inscrição para poder ir para Marte, né? Não, eu pensei em fazer semana que vem, mas ainda não. Você pode fazer uma inscrição para ir para Marte. Então, eles já estão pensando nesses tipos de tecnologia para serem utilizados lá. E a construção civil também pode se beneficiar com as impressoras 3D, professor João Carlos Lopes Fernandes? Pode. Inclusive, para você ter uma ideia, para fazer uma maquete de um prédio, eu posso fazer a impressão do prédio inteira. Faço o protótipo de uma forma bem mais rápida. Inclusive, existe um projeto, isso daí não é realidade ainda, né? De você fazer uma casa impressa em 3D. Inclusive, o pessoal que está defendendo isso já viu que o custo sai bem mais barato. Então, o cara vai imprimir as paredes, vai imprimir a casa inteira. Imagina o tamanho da impressora, né? Mas tudo com esse plástico aí. Tudo com esse plástico ou com outros materiais que podem ser utilizados, né? Uhum. Agora, professor, para quem gosta de tecnologia, para quem compra todos os lançamentos da indústria, para quem sempre tem os equipamentos de última geração, quem não comprou uma impressora 3D deve estar morrendo de vontade de comprar. Existe para o público doméstico? Já existe, elas são menores, tá? Elas têm aí uma autonomia de impressão bem pequena. Essas mesmas que você pode ver em shopping já tem, o cara faz a impressão lá do que você pede. Elas variam de R$2.000, R$3.000, né, a R$10.000. Essas, vamos dizer, não são domésticas, né, elas são semiprofissionais. Mas R$2.000, R$2.500. O problema não é só a impressora, são os consumíveis, né, porque aí você precisa ver o quanto você vai gastar depois para imprimir, que isso ainda é um pouquinho caro. Uhum. Então você compra a impressora de R$2.000 e é calculado mais um valor médio aí de R$100 por quilo de impressão, vai? Vamos falar em molde, né? Da forma mais barata de uma cor só. E tem que ter um software compatível também, né? Tem que ter um software compatível. Existem vários softwares, inclusive, você pode baixar da internet. Um dos mais conhecidos pelo pessoal é o Blend, né? Que é para modelagem 3D. Mas qualquer software de modelagem 3D, ele pode ser usado, porque quando você liga a impressora, ela vai ter uma conexão com o software, né, que é o driver, e aí ela vai fazer a impressão. A impressora 3D vai ser um acessório tão comum dentro das casas como é uma impressora de papel hoje, professor? Não, eu acredito que não. Tá? A impressora 3D ela vai ficar mais focada a
parte comercial. Então você vai lá num dentista e o cara vai imprimir o seu dente. Que é meio estranho, mas tudo bem. Você vai no médico, ele vai lá, inclusive eu estava vendo uma notícia bem interessante de um casal de cegos, que eles fizeram todo o acompanhamento, a mulher ficou grávida, né? E todo o acompanhamento do filho através de impressão 3D. Isso já é realidade. Ela ia no médico, o médico fazia a imagem 3D e imprimia bonequinhos. O filho antes de nascer. Antes de nascer. Então você consegue imprimir. Ela imprimia os bonequinhos e ia imprimindo até o tamanho de um nenê. Que coisa. Isso é bastante importante porque você pode usar esse tipo também para você prevenir algumas doenças. Você imprimindo com a precisão 3D um boneco, o médico pode analisar ele fora do útero, aquele plástico, e verificar se ele tem um problema de malformação na coluna, se ele tem uma hérnia de disco. Então, na área médica, eu estou botando muita fé nas impressoras 3D. Né? Quanto tempo vai levar para a gente conviver com isso em todos os lugares? Os primeiros, já existe alguma coisa, tem algumas clínicas que já oferecem, tá? Mas eu diria aí de 10 anos também, 10 a 15 anos. Para você ter isso aí, você chega lá, você vai fazer um exame, você vai fazer, o cara faz uma varredura, você tem um problema, o cara quer saber o tamanho de um tumor, alguma coisa, o cara faz a varredura, já imprime e já analisa antes dele abrir o paciente. Né? Isso aí seria fantástico, né? Professor, dá para imprimir armas com uma impressora 3D? Esse é um problema. Inclusive, já imprimiram algumas armas, tá? Você pode fazer a impressão da arma, aí como você vai estar usando um polímero, você aumenta a densidade dele, quer dizer, faz ele ficar mais duro, né? E aí você faz uma arma, coloca uma bala e ela tira do mesmo jeito. Então isso é um problema, ela não é detectada por detectores de metais. Então se o cara colocar uma bala dentro da boca, no nariz, sei lá, onde ele vai esconder a bala aí... Ou uma própria bala impressa, né? Ou até uma própria bala impressa, ele pode fazer isso, mas dá para utilizar balas reais, né? Quando você faz a impressão de uma bala, você não consegue simular a pólvora que vai dentro dela para ela disparar. Então você vai ter esse único inconveniente, mas você consegue mandar como um dardo. Se ele vai mandar com velocidade um pedaço de plástico te aceitar o peito, é fatal como uma bala. Professor João Carlos Lopes Fernandes, professor do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia, o senhor já imprimiu a sua miniatura em 3D para deixar na sua mesa de trabalho? Ainda não, como está muito caro, eu estou esperando baixar aí um pouco o preço, né? Porque, na verdade, ainda o preço não é sugestivo aí, tá? Mas eu acho que daqui mais ou menos, isso aí, para diminuição de custo, daqui um ano e meio, 2 anos aí, a gente já vai ter diminuição de custo nesses protótipos aí. Veremos. Obrigado pela entrevista, boa noite para o senhor. Boa noite.